através da missionária Raquel, uma palavra tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns dos apóstolos foram presos. E Tiago mandou, e Herodes mandou passar a espada a quem? Tiago. E o povo judeu se agradou daquilo, e Herodes viu que aquilo é bom, também queria fazer aquilo com quem? Com Deus. Deus permitiu com um, mas com o outro não. A igreja estava incessante em oração, orando, e o Senhor enviou o anjo até ali. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca deixamos de orar, nunca devemos deixar de orar, de acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lemos a palavra aqui no livro de 1 Samuel, capítulo capítulo 2, versículo 11 por diante. Amados, o zelo pela obra de Deus, o zelo pelas coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava com uma palavra em mente para trazer para a igreja, ali no livro de Atos Apóstolos, também, capítulo 17, que vai falar da igreja, vai falar de Bereia, vai falar de 3 lugares onde Paulo passou pregando a sua palavra, levando a sua palavra. E muitos receberam, outros receberam e não examinaram, outros recebiam e examinavam e observavam para ver se aquilo que estava sendo falado estava na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Há tanta brincadeira hoje no meio do povo de Deus, brincadeira, as pessoas brincando. Sempre brincaram, mas quem brinca com fogo se queima. Vemos aqui uma palavra, capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 11, quando Elcana ia ali e deixou aquela jovem, aquela criança ali, o menino ficou fazendo o que? Servindo ao Senhor perante o sacerdote ali. Israel passava por um processo muito grande. Deus não se agradava e não poderia se agradar da situação como estava sendo conduzido a sua obra. O ministério sacerdotal naquela época, através desse sacerdote, desses 2 sacerdotes que estavam ali ministrando as ofertas, e o sumo sacerdote, que era o seu pai, que era o supremo-chefe, Eli. E Deus, pela sua misericórdia, Ele conhece, Ele sabe a necessidade da igreja, Ele conhece uma igreja que ora, um povo que ora, um povo que vê o erro, ao invés de estarem criticando, estão orando, apresentando a Deus. Aquele povo, eles observavam o comportamento dos filhos de Eli, que era o sacerdote naquela época. Quando de ano em ano o povo se reunia para trazer as suas ofertas perante o Senhor, aqueles homens, eles desprezavam aquelas ofertas, eles não cuidavam. Eu ouvi uma ministração do pastor Valdemir falando sobre o altar. O altar, irmão, não é só aqui. O altar eu não preciso ter santidade aqui. No altar eu não só posso falar em língua e mistério aqui. O altar ele tem que ser continuamente na minha vida, aqui, sentado lá fora, na esquina, no bairro, na minha casa. Eu tenho que ser o altar de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Para fazermos a diferença. Abra sua Bíblia
no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Se alguém encontrou, leia por favor. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Pode ler, por favor. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Aleluia. Glória a Deus. Deixando de lado todo o peso, todo o embaraço que nos arrodeia, de todo o pecado que nos assedia, que nos chama. Aleluia. E precisamos, porque estamos arrodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. O povo de Israel testemunhavam os atos falhos dos filhos de Eli. Eles observavam que aquilo dali não era conduta de um sacerdote, um servo de Deus. Amados, aleluia, uma pessoa ministra, ela tem que ser exemplo, ela tem que dar um exemplo, eles tinham que dar um exemplo, e o exemplo deles não era um dos melhores. Na hora do sacrifício, eles iam ali, pegavam, colocavam no lugar, comia, era um espírito glutão, de glutonaria, comia, desprezava, fazia as coisas de Deus e não se importavam. E o interessante é o sacerdote. Quando faziam aquilo, se alguém dissesse: não faça isso não, isso é algo oferecido ao Senhor, eles faziam o quê? Você me dá, eu tomo a força. E ali as pessoas cediam, mas o povo começava a se distanciar de Deus pelo exemplo errado daquele sacerdote. Começavam a errar, a cair, a sair da presença do Senhor. Vamos, o versículo 16. Se o ofertante lhe respondia, se o ofertante respondia, queire primeiro a gordura e depois traga quanto quiser, então ele dizia: não, porém, hás de me dar agora, se não tomar-lhe a força. Era, pois, muito grande o pecado deste esposo perante o Senhor, porquanto eles faziam o quê? Desprezavam a oferta do Senhor. As ofertas que eram trazidas ali não eram para eles, era uma oferta perante o Senhor. E eles pegavam aquela oferta e faziam daquilo que eles lhe achavam. Amados, toda regra há uma exceção. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que me cabe a mim é a mim, aquilo que é de Deus e pronto. E as coisas de Deus têm que ser feitas com sinceridade e amor. Aleluia. Não tem zelo se não tiver amor. Se tiver amor, irmão, zela e cuida. Isso é a verdade. Eles não amavam, eles não se importavam. Ué, não era o filho de um sacerdote? E Eli não era um sacerdote desmantelado, não. Os seus filhos eram. Eli não. Porém, ele passava a mão. Ele ouvia tudo que se falava a respeito dos seus filhos. As pessoas, olha, rapaz, o que teu filho faz? O pecado desses homens, eles eram tão grandes que eles não eram apenas glutão, eles eram adúlteros. Eles tinham suas esposas, mas se prostituía com as mulheres que vinham da tenda do Senhor. Ali eles se aproveitavam da situação por serem sacerdotes e faziam o que queria. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: nós não podemos fazer o que nós queremos na casa do
nós temos que fazer segundo a direção espiritual vindo lá do alto, segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para todos os seres humanos. Aleluia. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Aleluia. E eles se prostituíam, eles adulteravam, tendo suas esposas. Olha só o exemplo que estava dando aquele sacerdote perante o povo. Por isso que em Hebreus fala o quê? Que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixando de lado todo o embaraço e o pecado que nos rodeia e seguimos firme o caminho que nos foi proposto. Aleluia. O pecado, o mal, ele está sempre batendo na minha, na sua porta, mas cabe a nós, aleluia, glória a Deus, a resistirmos o mal, e ele vai fazer o quê? Vai fugir de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os filhos de Eli passava a mão. Versículo 22 diz: era porém Eli muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. É muito sério, irmão. É sério. Estamos nos últimos dias de muito escândalo. O povo que se diz ser de Deus, verdadeiramente muito se corrompendo. Pecado acumulando, pecado e pecado. Nós ouvimos recentemente uma bomba no meio do povo de Deus, de um pastor, suposto pastor, não vou citar nome de congregação, porque isso é antiético, que pegava dinheiro junto com os irmãos, pegava até mesmo na igreja, mais de 2 milhões, não sei quantos milhões, e deu golpe. E o mundo, aí cai na boca do mundo. É ou não é? Aí eu não disse os crentes. É o nome do Senhor sendo blasfemado por pessoas que deveriam dar exemplo. Aleluia. Pessoas que deveriam ter uma conduta honesta com o seu irmão, com o seu próximo. Aleluia. Ele talvez fosse severo com alguém que pecasse do lado de fora, que não fosse os filhos dele, mas ele não era severo com os filhos dele. Eis o erro dos pais, de muitos pais. Aleluia. Até mesmo o servo de Deus. Eu vou dar um exemplo. Meu filho estava lá em Pernambuco. Quando meu filho chegou na igreja, sentou, levantou e começou a conversar. Eu sento. E ele brincando e pulava. Meu filho já um pouquinho, já tinha entendimento. Não era uma criancinha, já tinha entendimento. Criança é uma coisa, entendimento é outra. Eu sei. Aí meu filho, aí falei 2 vezes, não ouviu. Levantei ali, peguei pela orelha, vem cá, pega a chave, vai para casa. Eu tenho que exemplar primeiro os meus. Agora, eu falar dos filhos dos outros, eu meter o pau, o cacete no filho dos outros, achar que os filhos dos outros, que a mãe, ele não passa. Eu quero ver, é a minha casa, como é que está a minha casa, a minha vida diante de Deus, como foi falado nesta noite. Aleluia, jogar a carapuça em cima dos outros é fácil. Eu quero ver a carapuça que está em cima de mim. Aleluia. Que sacerdote é esse? Que não viu os erros dos seus filhos? Que não estava vendo que não era um sacerdote, coisa nenhuma? Que não poderia ministrar no altar do Senhor? Ele deveria ser o quê? Afastados. Mas ele chamou e eu não escuto. Eu sei que não é boa a fama de vocês, todo o povo. Agora ele não
Filho, se um homem pecar contra outro, nós temos Deus como juiz. Deus vai julgar a causa. Mas o homem pecando contra Deus, quem vai ser juiz? Hebreus diz o quê? Horrenda a coisa cair na mão do Deus vivo. Não se importe no que o irmão ou a irmã, meu plano. Vamos importar com o que Deus acha, o que Deus fala, e a mão dele quando vai pesar na minha e na sua vida. Glória a Deus. Irmãos. Aí falou e os filhos não deram não ouviram. Por que não ouviram mais? Porque primeiro já estavam mortos espiritualmente perante o Senhor, já estavam cegos, já estavam surdos e mudos perante Deus. Deus não ouvia mais as orações daqueles homens. Deus não recebia mais aquele sacrifício, Deus não estava mais recebendo, porque Deus não estava se agradando mais, estava vendo pecado se acumulando, pecado sobre pecado, e o homem que deveria tomar a decisão de dizer, baixa, não vês. Aí o Senhor agora manda um homem de Deus falar, trazer uma palavra para o sacerdote. Eu levar uma palavra para a irmã Raíssa, conserta terra. É fácil demais, a irmã Raíssa está ali. Trazer uma palavra para a Marinés, ou Marinés trazer uma palavra para o evangelista Luciano, e o negócio é mais. É que a igreja está ouvindo, vai estar. Como é que pode, não, irmão? Passa o pano, deixa lá, deixa para lá, Deus sabe quando provar o joelho, vamos orar. O irmãozinho ali não ora. Aqui, irmão, Deus é justo. Da forma que Deus cuida de um, cuida do outro. Aleluia. Do jeito que eu não posso, aí não pode. Do jeito que ele não pode, aqui também não pode. E os filhos dele não. O pai permitia. Não podemos permitir determinadas coisas. Não era uma questão que os filhos de Eli não sabiam pregar uma palavra, que os filhos de Eli não era uma questão de pecado, era uma questão de falta de compromisso com as coisas de Deus, com falta de temor a Deus, era uma questão de abominação. Eles estavam adulterando na porta da congregação, se constituindo com as mulheres que vinham. Era uma questão muito pesada, e todo o povo via, e aquilo ali pesava na balança. Deus, ele pesa na balança todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aquele homem veio falar, agora aquele homem trouxe um decreto diante do sacerdote do céu do Senhor. Disse: eu me arrependi, eu tinha dito, o Senhor disse para ele, eu tinha dito que tua casa serviria continuamente perante o meu altar. Mas agora eu me arrependo. Me arrependo disso. A tua casa vai ser cortada. Não quero. E quem sobrar da tua casa vai mendigar por um trabalho na casa do Senhor. Se alugar, vai estar ali pedindo para ganhar uma moeda, para ter, aleluia, o seu alimento. Uma casa que tinha todo o privilégio, que não trabalhava, que vivia sustentado pela obra do Senhor, era sacerdote, aleluia, tinha tudo do bom e do melhor. Talvez o povo até sofresse, mas os sacerdotes não poderiam sofrer. Aqueles que ministravam o altar não sofreriam. Não é como hoje, não, que o servo de Deus paga o preço, meu Deus do céu, aleluia. Muitas vezes nem diz nem oferta, entra na igreja, mas está o homem de Deus, a mulher de Deus ali perseverando, orando, porque a visão dele não é das ofertas, a visão dele é as almas irem para o céu. Glória a Deus. Aleluia. O nosso alvo é o céu. Aleluia. Aleluia. Estava um dia na casa da irmã Leve e um camarada engraçadinho olhou para mim, sentado à mesa, e disse: pastor, já vem com ironia.
pastor, como está a lã e a gordura das suas ovelhas? Eu disse, amado, uma coisa eu vou lhe falar. Das lãs e da gordura eu não sei não. Mas como pastor, uma coisa eu vou dizer para o Senhor. Eu sei o passo que eu tenho dado a ela para ela se alimentar. O pastor, verdadeiramente, ele não vai estar preocupado com a lã e a gordura que a ovelha, aleluia, venha lhe oferecer. Ele vai estar preocupado com o passo que vai dar para alimentar aquela ovelha. Aleluia! Glória a Deus! É muito bom um culto avivado, mas é bom quando a gente está ouvindo, ser sábio em ouvir e absorvermos aquilo que estamos ouvindo. Aleluia! Eli recebeu a sentença. Eita, Senhor! E o Senhor disse: o Senhor queria fazer o quê? Matar os filhos de Eli. Que Deus mau é esse, né? Não, Deus não é mau. Mais maldade eles fizeram, mais pessoas eles mataram pelo seu pecado, levando as pessoas a pecarem, a errarem diante do Senhor. Esse negocinho de dizer tem nada a ver, esse tem nada a ver, isso é um demônio que tem cegado muitos cristãos no caminho do Senhor. Tem tudo a ver sim, porque Deus é santo e quer santidade no meio do seu povo. Aleluia! Santidade, não vou falar aqui em vestes, porque aí é preceitos. Santidade, vou falar em caráter. O caráter do cristão, a saber entrar, saber sair, saber falar. O cristão, ele não pode ser como uma cobra onde chega deixa rastro. O cristão, onde ele chega, ele deixa e leva a presença de Deus àquele lugar. É você a diferença onde você estiver. Aleluia. Faça-se escolhido por Deus para a honra e não desonra. Como aqueles dois filhos trouxeram a desonra para o seu pai, para a sua casa, para a sua família. Como aquelas esposas não sofriam com o erro daqueles homens. Aí, os teus filhos vão morrer. No mesmo dia vai morrer os dois. Eita, que coisa forte. No mesmo dia vai morrer os dois. Tu também vai morrer. Mas ninguém quer morrer. Não é? Ninguém quer morrer. Mas o pecado mata. Mata ou não mata? Romanos 6, 23 diz o quê? Pois o salário do pecado é a morte. Mas o que é o dom gratuito de Deus? É a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hebreus 12 diz o quê? Deixamos de lado todo o embaraço e pecado que nos arrodeia. Vamos deixar de lado, deixa de lado, não. Está rodeando, está querendo, não. Mas eu tenho Deus na minha vida, eu quero Deus, eu quero ter fome de Deus. Aleluia. De servir. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando os filhos de Israel se distanciavam de Deus por conta disso, Deus trouxe a mensagem que já era tarde, já o profeta não tinha mais volta. Tem coisas que não tem mais volta. Até mesmo se arrependendo, não tem mais volta. A Deus sempre nos dá uma oportunidade muito antes. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus nos está dando a oportunidade agora. Eu estava ouvindo, eu gosto muito de ouvir, refletindo. Quando eu escuto as pregações, eu não atribuo a nenhum irmão trago para mim. Preciso, Senhor, cada dia me consertar na tua presença. Eu preciso, porque no céu não entra de qualquer maneira. Agora olha as consequências que sobrevêm
por erro de pessoas que estão com a sua vida fora do altar. Aqui ainda em Samuel, capítulo 4, versículo 19 ao 22. Escuro, sempre sério. Louvado seja o nome do Senhor. Quem controleia, por favor. Isso. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo do parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, inclinou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino Icabod, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Por causa do quê? Do seu esposo e do seu sogro. E acabou de foi-se a glória de Deus. Que nós não vamos deixar esse fogo se apagar dentro de nós, que nós não vamos deixar a glória do Senhor, aleluia, sair de nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós não vamos deixar, aleluia, glória a Deus, o mal nos sucumbir e andar desgarrado ao ponto de sermos um tropeço, um embaraço para a obra de Deus, para as coisas de Deus, porque o juízo de Deus vem, igreja, vem, e o que Deus fala, Ele cumpre. Deus mandou o profeta, o jovem, o nome de Deus, Deus mandou o nome de Deus ali, aleluia, glória a Deus, profetizar. E olha que não era raro as profecias, as visões daquela época, aleluia, mas Deus não dorme, Deus vê o desmantelo que possa estar acontecendo em qualquer lugar, e no momento Deus certo, Deus se levanta, vai lá e age no meio do seu povo, porque Deus não quer que a sua glória se afaste, pelo contrário, que Deus quer derramar a glória dele na nossa vida. Aleluia. Deus quer derramar a sua glória. E como eu posso receber a glória de Deus na minha vida? Me santificando cada dia mais, me humilhando cada dia mais perante a poder de nome do Senhor, que no tempo oportuno, sem problema nenhum, como foi falado, Deus vai nos exaltar, aleluia, esquecendo problemas, dificuldades, contas, dívida para pagar, sabendo que tem um Deus que não dorme, não tosqueneja, que vela para cumprir com a sua palavra, a favor daqueles que o amam. Você não está só, você não está sozinho, você tem um Deus que te ama e revisita a sua vida e a sua história. Aleluia! Me conhece seu deitar, seu levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Era para aquela mulher estar feliz. Nasceu-se um filho. Ela disseram: não tema, mulher. Nasceu o filho. Ela não fez nem menção disso, ela nem se importou. Por que ela não se importou? Porque ela viu um tão grande mal que o erro do seu esposo e do seu sogro e do seu cunhado fez ao povo de Deus, ao ponto da arca da aliança do Senhor ser levada pelo inimigo. Aí ela olhou e disse: acabou de foi-se a glória do Senhor. Aleluia. Deus não quer que a sua glória se afaste de nossas vidas. Aleluia. Então temos que ter cuidado a cada dia, andarmos firmes na presença do Senhor. Aleluia. E Deus vendo todo aquele desmantelo que estava ali, abençoou Ana, deu-lhe um filho. Aí aquele homem, Elcana, levou para o sacerdote
E aquela criança crescia junto do sacerdote. Elcana olhou para o sacerdote disse assim para Elcana: vai, e o Senhor te dê filhos, te abençoe, aleluia, pelo bem que tu tem feito, vamos dizer, em trazer o teu filho, este filho para aqui, como uma promessa que tu fizeste, está pagando, aleluia. E Deus abençoou a Ana, aleluia, e concedemos mais filhos e filhas. Samuel crescia na presença do Senhor, servindo a Eli, e Samuel contemplava e via todo o derradeiro que acontecia naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como criança, aleluia, glória a Deus, como servo de Deus, com intimidade com Deus que ele já tinha mesmo quando criança, louvado seja o nome do Senhor. Ele não se espelhava no erro daqueles que andavam errado. É um erro nosso se espelhar no erro dos outros. Eu tenho que me espelhar, aleluia, em Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé. Eu olhando para Cristo, aleluia, eu vou até o final. Aleluia. Olhe para Cristo, se ligue e você vai ver que a glória de Deus nunca vai sair da sua vida, independente dos problemas, da dificuldade que você venha passar. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel, ele crescia. Aí Samuel ouviu uma voz: Samuel, deitado, criança é bom, né? Que nós a cada dia vamos ser crianças e temos ter ouvido sensível a ouvir a voz de Deus. Tem tanta gente que já é tão adulto, já é tão maduro, e Deus fala e não consegue ouvir. Não é isso? Não ser sensível à voz de Deus. O Senhor falava: Samuel. Mas Samuel não entendia, era uma criança, não conhecia os mistérios de Deus. Aleluia. Coisa maravilhosa é quando Deus se revela no simples, no oculto, no profundo ali. Aleluia. Ninguém está vendo, mas você tem uma intimidade com Deus, você tem um algo diferente com Deus dentro de você, Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí Samuel, por 3 vezes, mas toda vez que chamar Samuel e abrir para o sacerdote não vai dormir. Não vai dormir, daqui a pouco o sacerdote sim, rapaz, se é Deus falando já com a criança, glória a Deus, Deus está falando com você nesta noite, a Espírito Santo de Deus está falando com você nesta noite. Não vamos deixar a glória do Senhor se afastar da nossa vida. Aleluia. E o Senhor falou com Samuel. Aí o sacerdote: só meu filho, vem cá. Você fala tudo, filho, não esconda nada. É como eu já falei, vou repetir. É fácil levar para os irmãos que aí estão, né? Você já viu, você pode prestar atenção que nesses últimos dias a gente só vê mais profecia para os irmãos que estão ali embaixo. É profecia de conselho, isso aquilo. É raro nós vermos uma profecia de alguém, um profeta nos levantar e chegar assim: homem, tenho visto a tua vida, te conserta diante de mim, te conserta diante de mim. Às vezes a gente não escuta, né? Mas aí embaixo a gente escuta. Agora eu quero dizer uma coisa para você: quando Deus está falando no altar, está falando lá em cima, está falando lá embaixo. Deus não dorme, Deus fala com todos. Deus não faz acepção de pessoas. Uma vez eu estava no culto, aqui na telha, ali onde a gente congregava ali, naquela casa da igreja, tinha a casa de telha, todo mundo falava, era isso. Estava ali de joelho e tinha um irmão na igreja que era uma bênção, que toda a minha boca era para profetizar. E eu orando, aí o irmão chegou e disse ali: homem, eu tenho visto que na tua oração, teu recebimento de madrugada tu ora. E o som de silêncio: meu Deus, misericórdia, me perdoa, nunca mais levantei madrugada, eu tenho pouco, sabe, meu Deus, misericórdia. Nem tudo a gente como a gente recebe, não, irmão. Aleluia, às vezes a pessoa quer profetizar pela aparência. Aleluia. Glória a Deus, eu só pedi misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Me acorda mesmo de madrugada para me orar. Como muitas vezes eu estava dormindo, o Senhor fazia alguém meter uma pedra em cima da telha e eu me levantar e dizer: eita, o Senhor quer que eu ore. Aleluia. Aviva, Senhor, aviva a minha vida, aviva a tua obra.
obra dentro de mim, ó Deus, aleluia. Não deixe que esse fogo se apague, nem que a tua glória se afaste da minha vida. Aleluia. Aleluia. E eu não recebi. Não vou receber até lá, não. Olha, presta atenção. Alguém estiver desmantelado. Desmantelo, nós sabemos que muitas coisas. Alguém está e vem um profeta dizendo que o Senhor está se agradando das suas obras, que vai lhe abençoar. Cuidado, irmão, isso não é Deus não. Agora, quando Deus chegar no íntimo e dizer assim: conserta, meu filho, o teu caminho, endireita o teu caminho. Olha, eu estou voltando, eu estou à porta, te conserta diante da minha presença. Aleluia, então dê glória a Deus, porque Deus repreende, disciplina todo aquele quanto se pois zeloso e arrepende-te. Aleluia, glória a Deus. Temos que nos arrepender, irmão. Temos que a cada dia nos postar e termos um verdadeiro arrependimento, para não sermos pegos e a glória do Senhor se afaste de nossa vida. Aleluia. Honre a Deus. Honre a Deus. Seus filhos são bênção de Deus. Sua família é bênção de Deus. Aleluia. Agora saiba uma coisa: seus filhos, quando errar, seja justo. E, aleluia. E fale corretamente. Porque o maior pecado de Eli foi honrar aos seus filhos e não a Deus. E o Senhor disse: eu honro os que me honram. Então honre, louve e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Está errado, tem disciplina, tem que passar por isso, tem que passar, e o nome do Senhor tem que ser glorificado. E nós sempre andamos em novidade de vida. E você andar, quando as pessoas olharem na rua e observar e dizer: verdadeiramente aquele é um homem de Deus, verdadeiramente aquela é uma mulher de Deus, verdadeiramente aquele é um jovem de Deus. Aleluia. E nós sermos um espelho para o mundo. O mundo olhar e se espelhar em nossas vidas como diferente, no agir, no falar, no caminhar, que não se afaste a glória de Deus da nossa vida. Eu vou contar algo bem interessante, mas o Espírito Santo de Deus, ele me aquieta para falar isso. O pastor Valdemir me mandou uma foto minha há uns 20 anos atrás. Pense, irmão. E eu, observando aquela foto, Deus falou comigo. Sabe o que Deus falou comigo? Não tinha beleza nem formosura, mas tinha unção. Hoje, pode até estar, mas às vezes não tem unção. Se deixou se levar muitas vezes pelos problemas, pelas dificuldades, e nos deixamos, levando e achamos. Eu não vou dizer para você que hoje eu me acho melhor do que antes, porque daquela forma que eu estava ali, daquele jeito, era tremendamente usado por Deus. E Deus deixou de usar? Deus deixa de usar? Deixa não. Nós é que não deixamos Deus nos usar, nos levando pelos nossos problemas. Deixamos nossos problemas ser maiores do que Deus, muitas das vezes. E isso não pode. Então que Deus não deixe a glória dele se afastar da minha vida. Quando eu li essa palavra, eu glorifiquei ao Senhor e agradeço a Deus, porque o conserto primeiro ele vem do altar. Eu louvo e glorifico e agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Amém.